E só para fazer justiça aqui, onde eu li a primeira vez essa tese do artigo 150, parágrafo 7º, que eu acho bem construída, não é uma coisa absurda, foi num livro do Alberto Macedo, que é um dos poucos livros sobre TBI. Auditor fiscal lá em São Paulo. Mas é auditor fiscal, mas com uma qualidade Não, jurídica não, enorme. não, Exato. isso com certeza. Eu conheço, a gente conhece, a gente já teve episódios com ele, nós já Nós tivemos com verdade, ele Estive participou com de ele episódio. aqui na Câmara de Vereadores em Londrina, num evento Verdade. né, Bom, sobre a reforma, inclusive. voltando aqui, o Bruno tinha iniciado, eu acho que a gente fez essa introdução sobre o momento da ocorrência do fato gerador. O artigo 35A, além desse ponto que o Bruno mencionou, sobre a questão da escritura, ele também está mexendo, eu acho, com uma outra questão que é relevante, que é a questão da cessão de direito. Eu não sei se vocês concordam, tá? Porque, assim, existe um debate forte que, aliás, é objeto do tema 1124 de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, que é que o TBI teria, na verdade, duas incidências diferentes na redação do artigo 156.3 da Constituição Federal. Então, um seria a transmissão de bem imóvel, que se daria com registro, e a outra coisa é a cessão de direitos reais a ele referentes. Então, na leitura do artigo 156.3, é possível essa interpretação. Né? E isso sempre foi polêmico. Né? Porque o que seria uma cessão de direito? Normalmente é contrato de gaveta. Uhum. E a Então, dificuldade de fiscalização é gigantesca. A pessoa adquire o imóvel, cede os direitos por contrato de gaveta, e essa pessoa que adquiriu cede para outro, que cede para outro, até que no final alguém resolva registrar. E aí tem um fato gerador, porque a prefeitura escondendo, entre aspas, 10, assim. 10. Mas alguém pode dizer, não, mas como é cessão de direito no novo registro, não é o fato gerador. É o debate que a gente estava começando. Bom, nisso tem treta. Né? Então a gente tem esse debate. O Supremo Tribunal Federal ele não julgou ainda o tema. Né? Houve a anulação da primeira decisão. Eles tomaram uma decisão dizendo que não havia incidência, repetindo que era do fato que era do registro. Era registro, né? Mas em sede de embargo de declaração, o ministro Dias Toffoli, salvo engano, num voto que foi depois seguido, ele mencionou que esse tema era mais profundo, na verdade, tinha que debater um pouco mais, né? Perceberam que precisava aprofundar essa questão. Que é outra hipótese, né? Que seria outra hipótese, e isso ainda não foi julgado. Tá lá, né? Então, nós temos esses dois assuntos, né? A questão da escritura e a questão da cessão. Eu não sei se os dois estão aqui no artigo 35A, mas eu gostaria de ouvi-los. Eu vou começar com a minha querida colega Nicole. Vamos lá, o que você me diz do artigo 35A? Carlos, eu acho que a questão da opção do contribuinte de recolher o imposto no momento da lavratura da escritura é muito interessante, porque o legislador quis atender a questão do tema 1124, de evitar a inconstitucionalidade, da distorção dos conceitos aí da transmissão do bem imóvel. Então, ele vende a ideia como um benefício para o contribuinte, né? Inclusive incentivando os municípios a reduzirem a alíquota para incentivar, fomentar esse interesse do contribuinte em recolher antecipadamente. Mas, de fato, a hipótese de incidência do ITBI, ela ocorre no registro, né? A gente não pode considerar isso como o momento da escritura. Sobre esse ponto eu retorno ao meu raciocínio. Tem quem defenda que não é bem assim, né? Mas eu acho, lógico, quando você cria um regime opcional, o regime opcional meio que salva tudo no direito tributário. Vocês estão percebendo que nós estamos vivendo uma questão de contratualização do direito tributário, né? Eu acho que a questão, essas opções e tudo mais, tem a finalidade arrecadatória. Porque assim, eu não vou ficar discutindo. Eu tenho uma opção aqui, uma opção ali, eu vou pagar de qualquer jeito e eu vou tentar buscar aquela que talvez me facilite mais. Não é nem aquela que me traga mais economia tributária. Mais barata, né? Mas nem sempre é aquela que traz mais economia. Eu acho aquela que me facilite. Então é isso. Acho que o Estado, hoje, né, a visão... E aí eu retomo um pouquinho, Carlos, um episódio que nós fizemos em dezembro de 2022. Mas que memória, hein, Elvio? Porque você me fez uma pergunta. E a gente falava assim, o que vai acontecer em 2023? Qual é o panorama para o novo governo no direito tributário? Eu falei, arrecadatório, é um governo arrecadatório. É um governo que tem esse viés porque ele vai gastar muito.
Se o nosso ouvinte for buscar esse episódio de dezembro de 2022, falou, ele vai gastar, ele vai arrecadar. Então, eu acho que vai buscar arrecadar mais. Então, todas essas opções e todas essas alterações legislativas, elas buscam, de certa forma, facilitar o pagamento. Porque pagar você vai fazer, vai pagar. Você vai querer ficar discutindo se vai ser na sessão, se vai ter ou não vai ter, ou vai ser no registro? Acho que é por aí. Só para complementar, eu acho que a aplicabilidade desse dispositivo vai depender muito da legislação municipal de cada município, em relação ao desconto que for ser concedido para se pagar antecipadamente. Por exemplo, aqui no município de Londrina, a alíquota é 2%. Se o município falar, se você pagar antecipadamente, você vai pagar 1%, opa, Rapaz, metade. Agora, Então, metade, vou provavelmente, os contribuintes vão... Agora, se o cara vai, 2%, eu te dou um desconto de 0,1% você paga antecipado. Então, talvez isso... É que né? depende, porque na verdade eu vejo um debate hoje que é interessante. Às vezes a pessoa, se ela tivesse recolhido quando ela fez a escritura, lógico, depende dela ter dinheiro, né? É muito fácil quando tem dinheiro. Tudo é muito, muito simples. Mas se a pessoa recolhe quando ela fez a escritura, aquele recolhimento vai valer lá no registro, mesmo que seja 10 anos depois. Sim. E às vezes ela, por exemplo, imagina, nós tivemos um boom imobiliário no Brasil inteiro, né? Se a pessoa recolheu ITBI em 2004 de um imóvel, talvez ela tivesse pago muito menos ITBI do que ela teria pago em 2009. Então, assim, Até porque pela base de cálculo, pela valorização. A valorização e o valor da base de cálculo vai ser na data do fato gerador. Que se for o registro, se for 10 anos depois, 5 Então anos tem depois, essa diferença. é naquele momento lá na Mas frente. isso para quem tiver com a ideia de esperar um tempo para registrar. Agora, o cara que vai lavrar a escritura para já registrar em seguida, aí talvez não teria né, essa vantagem de pagar antecipado, porque lá na frente o imóvel vai estar com um valor venal maior, ele já pagaria antecipado com desconto. Né? E a cessão, claro, a cessão é uma situação um pouco diferente, né? Como é um instrumento particular, de gaveta, como o Carlos colocou, muitas vezes faz sessões, e a hora que chega lá no final, você fala, pô, vamos passar direto esse imóvel aqui pro final, para quem adquiriu por último, e não aparece na escritura. Então, muitas vezes não há esse recolhimento do ITBI nessas sessões em função disso. Eu acho que Então, vale a pena, Carlos, a gente retomar só o que está na Constituição. Vou ler rapidamente aqui, Claro. porque a gente está falando, ó, tem uma hipótese apenas, são duas. São duas, né? O que a Constituição coloca? Ó, compete aos municípios instituir impostos sobre transmissão inter vivos a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia. Ponto. Aqui, para mim, ou na discussão que se tem, é a primeira hipótese. Pode-se entender como Que é a primeira hipótese. transmissão. Né? Que é a transmissão que dá lá na hora do registro. Aí, bem como, e aí seria uma segunda hipótese, a cessão de direitos à sua aquisição. Então, assim, já não é mais transferir. É a cessão do direito. É ceder. É ceder. Direitos. Ceder o direito que garantiria uma transferência futura. E aí é a discussão do município de São Paulo, lá no 1124, que nos embargos de declaração o ministro disse, olha, peraí, Vamos pensar melhor. Vamos pensar melhor, que parece realmente que são duas. É a mesma história, é o mesmo pensamento que a gente poderia ter da questão do ITCMD. Desculpa. Do ITBI quando em relação à imunidade na integralização dos capitais. Mas só que lá o STF falou em obter dictum. Né? Depois a gente trata disso. Para não confundir, né? Mas aqui me parece que o bem comum, na minha visão, técnica, acadêmica, nós teríamos duas hipóteses. Na opinião de vocês, vamos imaginar o seguinte: não, tem duas hipóteses mesmo. Vamos fechar, vamos dizer assim, por princípio, por premissa, vamos considerar que tem duas. Ok. Uhum. Esse artigo 35A do PLP que está sendo incluído, né? Perdão, artigo 35A do CTN que está sendo incluído pelo PLP 78. Ele altera alguma coisa dessa outra materialidade? Ou aqui ele está mencionando apenas a primeira materialidade? Eu fiquei na dúvida, viu? Eu não tenho certeza, não. Porque ele fala em escritura, né? É. Mas ali ele fala, opcional para o contribuinte para que o imposto incida na formalização do respectivo título
translativo. E aí ele fala assim considerados. Cessão é outra coisa. É outra coisa. A cessão é particular. Aqui não está falando de cessão. Não está resolvendo o problema. Não Na tá, minha visão, não tá. não resolve o Eu problema. acho que ele não tem relação direta com o tem. 1124, não. Por quê? Porque talvez em quem fez a redação, ou quem sugeriu a redação, está interpretando que há uma única hipótese, ou melhor, ou nem isso, ou ele está dizendo o seguinte: não, a transferência se dá com um registro. É o Código Civil que diz isso. Mas não voltou para Não tá pensando na cessão. E não voltou para a regra de competência da Constituição. Me parece que realmente não trata da Não cessão trata, né? aqui. Então a cessão, a princípio, você não teria essa faculdade de E antecipar. aí, olha a confusão. Mais uma discussão. Mas será que o município não teria, na autonomia dele, a possibilidade de prever essa... É que sabe o que é interessante? É que se por acaso, mesmo que coloque a alíquota menor para cessão, não vai ter encorajamento do contribuinte para recolher. Porque ele esconde. Foi aquilo Esse que eu falei. É o negócio. Não vai ter Aí, encorajamento, Carlos, não adianta. eu acho que nós já conversamos sobre um pouco disso, né? Eu acho que não efetivamente no podcast, mas em off, nos bastidores, uma vez sobre essa questão. Porque a mim me parece que isso se resolveria no âmbito da fiscalização. É no âmbito da fiscalização. E de quem? Das incorporadoras, das imobiliárias, das loteadoras. A gente falou sobre isso mesmo alguma vez, né? Sim, falamos. Isso vai se resolver lá. E assim, lá no escritório, a gente atende imobiliárias, incorporadoras, loteadoras. A gente vê isso acontecendo a todo momento. Não é? A cessão. E o município nunca fiscalizou, e ainda até hoje a gente nunca viu, e não há fiscalização. Mas isso, na minha visão, se resolveria no âmbito da fiscalização. Eu sei, Siri, você não escutou nada. É que é uma fiscalização difícil, né? O Mas telefone acontece, aqui, de vez me em quando perdoe. acontece, é meio por acidente. Às vezes, por acidente. Acontece. Sabe quando acontece, Carlos? O cara compra, faz a cessão, eu já vi isso. Ele vai lá mudar o cadastro imobiliário. Pra mudar lá o Aí junta titular do o- IPTU. junto o instrumento tal, da cessão. junto o instrumento da cessão. Aí, meu, já era. Caberia ao município fazer a fiscalização. Vocês querem falar mais alguma coisinha sobre esse 35A do CTN? Eu estava pensando aqui da questão de estabelecer uma nova hipótese de incidência e um novo critério temporal, talvez. Talvez a redação do artigo 35A foi um pouco infeliz. Se eles tivessem estabelecido um regime especial, algo assim que antecipasse o recolhimento, mas realmente dá a entender que eles criam duas hipóteses de incidência distintas, a título de opção do contribuinte. Realmente ficou estranho, mas assim, é realmente um artifício de arrecadação tributária. É só isso, é dinheiro no bolso. A ideia é fazer com que o município possa ter mais dinheiro. Na minha visão, acho que é bem isso. Facilitar essa história. Você acabou de ver mais um corte de podcast gravado aqui no ID Studio. Você também pode ter um podcast como esse, falando da sua empresa, do seu produto, do seu serviço ou de qualquer outro assunto que você goste. Gostou da ideia? O link para o episódio completo e para falar com a gente está aqui na descrição desse vídeo.